Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre eletrocirurgia. Lembra que lá na aula de paramentação eu ensinei para vocês que tem um aparelho chamado eletrocautério, que a gente tem os 4 tempos cirúrgicos, né? Diérese, síntese, hemostasia e excerese. E o eletrocautério, ele é usado no tempo cirúrgico da diérese ou da hemostasia. Ele pode ser usado tanto para corte quanto para hemostasia. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre eletrocirurgia, como que ela é realizada, como que é o aparelho, como que a gente deve manusear, quais os cuidados que a gente deve ter com o paciente, sobre isso tudo. Eu deixei um link do YouTube lá no Class para mostrar para vocês como que é o aparelho de eletrocautério, para vocês saberem como é o aparelho. É um videozinho curto de 4 minutos só, para vocês saberem o que é o eletrocautério. E aí a gente vai saber como manusear. A aula de hoje é sobre o eletrocautério mesmo, sobre o aparelho. E a aula de amanhã vai ser uma aula específica sobre os cuidados que a gente tem que ter com a placa dispersiva, que é um dos componentes que fazem parte do eletrocautério, tá? Então, eletrocirurgia. Ela é muito utilizada nos dias de hoje. A maioria das cirurgias utiliza porque ela é benéfica para o paciente, ela auxilia tanto para coagular os vasos, quanto no processo de corte. Então, ela está sendo amplamente utilizada. São muito poucos os cirurgiões que não utilizam esse tipo de cirurgia, esse tipo de aparelho. Muito poucas cirurgias que não utilizam, tá? É utilizada em cirurgia grande, em cirurgia pequena, em média cirurgia. É utilizada em centro cirúrgico, é utilizada em ambulatório, é utilizada em clínicas particulares, é utilizada até em cirurgias odontológicas, pode ser utilizada. Então, é um aparelho que ele tem diversas funcionalidades e traz diversos benefícios para o paciente, tá? Como que ela funciona? É gerada através de uma corrente elétrica que vai percorrer todo o corpo do paciente. Então, a gente vai ter o aparelho de eletrocautério que vai ficar ligado a uma fonte de energia. E essa fonte de energia, ela vai percorrer todo o corpo do paciente, mas ela tem que ter um escape também. E esse escape, ele é feito através da placa dispersiva, que é o que a gente vai aprender, tá? O uso terapêutico da cauterização já é conhecido há bastante tempo. Antigamente, como que eles faziam a cauterização? Professora, o que é cauterização? Queimar os vasinhos, os vasos sanguíneos que ficam ali jorrando. Lembra na aula de paramentação, de instrumentação cirúrgica, que eu mostrei para vocês as pinças hemostáticas, que tem a função de ir lá pinçar o vaso, para quê? Para parar o sangramento? Na eletrocauterização, a gente pinça o vaso e depois vem por cima com o aparelho de eletrocautério e dá uma queimadinha. Para quê? Para esse vaso parar de sangrar. Então, antigamente, como que eles faziam? Eles pinçavam o vaso e vinham com fogo mesmo e queimavam aquele vaso para que ele parasse de sangrar. Hoje a gente já tem técnicas mais modernas, que é o aparelho de eletrocautério. Então, não faz mais isso. Hoje a gente utiliza o eletrocautério. E ela é cada vez mais utilizada nas salas cirúrgicas. Pode ser utilizada tanto na cirurgia aberta, que é a cirurgia que faz o corte propriamente dito, como na cirurgia videolaparoscópica, que é aquela cirurgia que é feita por vídeo. Ou a cirurgia laser, como o povo fala, que não é laser, é cirurgia por vídeo, tá? Então, como que ela funciona? Ela se baseia na lei de Joule, ou seja, os elétrons vão vir da corrente, a partir da rede elétrica, percorrer todo o corpo do paciente, vão atravessar a caneta. O que é a caneta? A pinça, por onde vai ser descarregada a energia nesse paciente. Então, a gente chama de caneta de eletrocautério, vou ter um slide mostrando o que é, ou uma pinça de eletrocautério. Então, ele vai percorrer essa caneta e da ponta dessa caneta vai ser convertido em calor e esse calor ele vai ter a função de coagular ou de cortar. O corte pode ser o corte a gente tem um bisturi frio, que eu falei para vocês que é aquele que a gente coloca a lâmina, que você faz o primeiro corte. Lembra dos tempos cirúrgicos? Síntese, hemostasia, excerese e diérese, que é o corte, a secção. Então, lá na secção, ao invés de você fazer com o bisturi frio, pode fazer com o eletrocautério. Então, essa energia que vem da corrente elétrica,
é ligado lá na corrente, a energia vai atravessar o aparelho, vai passar pelo fio da caneta, vai chegar na pontinha da caneta e vai ser convertido em calor. E esse calor que vai realizar esse corte ou vai realizar a função de coagulação, tá bom? Essa energia, ela precisa ser dispersada do corpo do paciente. Por quê? Você gerou uma fonte de calor para esse paciente. Você precisa dispersar, porque senão esse paciente vai ficar com muita energia positiva e pode causar uma queimadura nele. Essa energia vai ser dispersada através da placa dispersiva, que a gente coloca no paciente. Tem algumas áreas específicas. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Essa placa dispersiva, a gente chama ela de eletrodo neutro. Ele funciona tipo um fio terra, tipo um aterramento. Não tem alguns aparelhos que a gente tem que ter o fio terra? Antigamente a gente tinha isso para micro-ondas, para alguns outros aparelhos. Então, para o eletrocautério, a gente tem isso também. A placa dispersiva ou eletrodo neutro, ele funciona como um aterramento para esse paciente, para impedir que ele tenha alguma queimadura relacionada a essa corrente elétrica que está percorrendo o corpo dele. A gente tem o eletrodo neutro ali que impede que tenha uma sobrecarga de energia nesse paciente que causa uma queimadura nele, ok? Essa figura aí, ela mostra como que é feito, tá vendo? O paciente está na mesa cirúrgica. O paciente está na mesa cirúrgica, tem o primeiro cabo, que é o eletrodo neutro, que está indo lá embaixo das costas do paciente. Esse eletrodo neutro é a placa dispersiva. Ela vai embaixo das costas do paciente, ela pode ir na panturrilha, ela pode ir no dorso das costas, ela pode ir na região do braço. As regiões mais utilizadas são panturrilha, região glútea, região escapular, região da coxa, região onde tem grande quantidade de tecido. Quanto mais próximo você colocar da área que vai ser operada, melhor. Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar na hora que for colocar essa placa. É a aula de amanhã que eu vou ensinar para vocês. Então, a gente conecta a placa dispersiva, coloca no paciente, e essa outra que está indo na mão do cirurgião é a caneta de eletrocautério, que é por onde a energia vai vir. Então, a energia vai vir gerada pelo aparelho, vai passar pelo paciente, vai fazer o corte, tá vendo? O cirurgião tá fazendo o corte e ela vai ser dispersada de dentro do paciente de volta para o aparelho através do fio terra, que é esse eletrodo neutro, ok? Então, o eletrocautério é um aparelho que tem capacidade de transformar a corrente elétrica de alta tensão. Porém, ele não vai ocasionar nenhuma alteração orgânica, nem excitação nervosa. Ele não vai causar nenhuma alteração orgânica no paciente. Somente no local ali onde ele está sendo colocado, onde está sendo realizada a incisão. E nenhum outro órgão vai sofrer alteração, só onde ele está sendo manipulado ali mesmo. É uma designação. O eletrocautério é uma designação genérica para um grupo de equipamentos que vão funcionar. Então, o eletrocautério é o aparelho, mas a gente tem vários equipamentos que compõem ele, que são a placa dispersiva, a caneta, o pedal, que vai no pé do cirurgião, a pinça, porque tem alguns procedimentos que não utilizam a caneta, eles vão utilizar a pinça. Por exemplo, cirurgias neurológicas, eles não fazem o corte com a caneta, eles utilizam a pinça só para pinçar os vasos. Então, são diversos equipamentos que vão compor esse aparelho, ok? Esse é um aparelho de eletrocautério. Hoje a gente tem alguns mais modernos, mas no geral ele funciona assim. Ele tem as potências. Geralmente esse amarelinho ele funciona para corte. E aí o cirurgião, você vai perguntar para o cirurgião ou para o instrumentador, para auxiliar, qual a potência que ele quer. Ele vai de 0 a 100. Qual a potência? Ô, doutor, qual a potência que o senhor quer que coloque aqui para o corte? Ah, eu quero que você coloque 40. Geralmente, o máximo que a gente coloca é 40, 60. Mais do que isso, fica muito forte. Gera um cheiro de churrasco, de carne queimada mesmo. Mas não um churrasco gostoso que a gente está acostumado a comer. Um cheiro de carne queimada. Chega a sair uma fumacinha. Então, o máximo que a gente coloca é 60. Muito raramente você vai colocar acima disso. Criança, o máximo que a gente coloca em criança é 10, 12 e zero corte, fica só na coagulação.
Então, essa manipulação do aparelho é feita pelo circulante da sala. Você vai conectar, vai colocar o aparelho, abrir a caneta de bisturi ou a pinça de bisturi para o instrumentador, que vai pegar, abrir na técnica correta, como eu ensinei para vocês, ele vai pegar e ele vai te dar somente a ponta onde fica o fio, que você vai conectar em uma dessas conexões que estão aparecendo aí, que mostra lá no vídeo do YouTube que eu mostrei, que eu deixei no link lá para vocês, lá no Class. Você vai conectar cada um dessas conexões aí, elas equivalem a uma parte específica. Uma é para o pedal, uma é para caneta ou para pinça e outra é para a placa dispersiva. Cada uma equivale a uma parte específica que vai o aparelho. Conectando, você vai colocar o pedal, geralmente o pedal fica no pé do cirurgião. Por quê? Ah, professora, por que o pedal? Porque existem canetas que são manipuladas por pedal. O que significa isso, professora? O cirurgião precisou fazer o corte, ele vai pisar no pedal referente ao corte, que geralmente é o amarelinho. Por quê? A gente tem canetas que são manuais, que eu vou apertar e ela vai funcionar de forma manual, eu não preciso de apertar o pedal. E existem canetas que não são manuais, que eu vou precisar apertar o pedal lá. Então, você vai colocar o pedal no pé do cirurgião. Mas, geralmente, a gente pergunta, quem vai ficar com o pedal? Porque se você estiver no hospital escola em que o cirurgião está com o residente e o residente estiver operando, o cirurgião, às vezes, o preceptor, às vezes, vai deixar que o residente fique com o pedal. Então, geralmente, você pergunta, quem vai ficar com o pedal? Ah, se tiver um cirurgião e um outro médico, né? Se for o cirurgião e o instrumentador, é sempre no pé do cirurgião. Colocou o pedal, você vai ajustar a potência da coagulação e do corte. Coagulação, você vai perguntar quanto que ele quer e o corte também. E vai ajustar. Lembrando que antes você já colocou a placa dispersiva e conferiu para ver se essa placa não saiu do local. Nós vamos ter uma aula específica para isso, ok? Canetas e pinças. Essas são as canetas e as pinças. Do lado esquerdo tem a caneta. Nós temos dois sistemas que funcionam para o aparelho de eletrocautério. O sistema monopolar e o sistema bipolar. Ah, o que significa, professora? Um vai gerar mais potência e o outro vai gerar menos potência. Um vai gerar mais energia e o outro vai gerar menos energia. O mais utilizado é o sistema monopolar, que é o sistema da caneta. Por quê? Ele gera mais potência e você pode utilizar ele tanto na forma de coagulação quanto na forma de corte. O bipolar também. Só que a potência de energia gerada por ele, ela é menor. Então, essa aí é a caneta de eletrocautério. Essa que está mostrando, ela é manual. Você não vai precisar colocar o pedal lá no pé do cirurgião. Lembrando que essas canetas, elas têm um meio tempo de vida. Tem algumas que são descartáveis, que utilizou e joga fora, e tem outras que são permanentes. Depende do hospital. Tem hospital que compra descartável e tem hospital que compra permanente. A maioria dos hospitais compram as permanentes, porque as descartáveis, o custo dela é muito elevado. Então, eles preferem comprar as permanentes. O que significa isso, professora? Usou, manda para o expurgo do CME, lava, prepara, põe na autoclave, esteriliza e usa de novo. A descartável você usou e joga fora. Não tem como utilizar mais, ok? Então, dois sistemas. Bipolar, que é a pinça, e monopolar, que é a caneta. E aí, tá vendo? A caneta, ela tem um fiozinho. Esse fiozinho, ele é longo. Por quê? Uma parte vai ficar em cima do campo cirúrgico, que é uma parte estéreo, e outra parte, o instrumentador ou o cirurgião auxiliar vai jogar para o circulante conectar lá no aparelho. Essa parte o circulante pode manipular. O circulante vai manipular para poder colocar no aparelho. E essa parte que o circulante está manipulando, quem está em campo cirúrgico já não vai poder manipular mais, porque ela já não é mais estéreo. É uma parte que é específica para o circulante poder manipular, ok? Essa caneta, ela é utilizada em cirurgia geral, em cirurgia plástica, em cirurgia neurológica, em cirurgia de otorrino, em cirurgia de ambulatório,
em vários tipos de cirurgia odontológica. O sistema bipolar é utilizado em vários outros tipos de procedimentos também. Qual o mais utilizado para o sistema bipolar, professora? O mais utilizado para o sistema bipolar é cirurgia neurológica. Por quê? É um material extremamente delicado e que ele vai agir especificamente dentro do vaso. O médico vai pegar o vaso, vai pinçar e coagular, ok? Cirurgia plástica também. Essa outra pinça aí, essa branquinha, parecendo um bico de papagaio, é uma pinça de eletrocautério, mas que é utilizada em cirurgia videolaparoscópica. O que é isso, professora? O médico está fazendo uma cirurgia por vídeo, ele precisa utilizar um eletrocautério. É esse. Ele vai colocar dentro do trocáter, que é um caninho, um cano que tem. Esse cano, a cirurgia videolaparoscópica, geralmente são 3 pequenas incisões que o médico faz na parede abdominal. Em uma ele coloca a câmera, nas outras 2 ele vai colocar as pinças por onde ele vai manipular. Todas através do trocáter. O trocáter vai ser tipo um funil por onde ele vai introduzir as pinças. Então, no trocáter, ele vai colocar essa pinça cirúrgica aí, essa pinça, esse eletrocautério, e vai colocar lá dentro e vai pinçar aonde ele precisa cauterizar, aonde ele precisa cortar. É essa aí que é a pinça, que é a caneta e a pinça de eletrocautério para cirurgia videolaparoscópica. Do lado, nós temos 2 placas dispersivas. Nós temos 2 tipos de placas dispersivas, a permanente e a descartável. A permanente é aquela que você vai utilizar até ela acabar. Para a utilização dela, você precisa colocar em cima um gel, tipo gel de eletrodo, tipo xilocaína, antes de colocar na pele do paciente. Por quê? Para evitar que se tenha queimadura. A placa descartável, ela já vem com esse gel. Qual que é melhor, professora? A placa permanente ou a placa descartável? A placa descartável, com certeza. Por quê? Eu não vou ter o risco que se o paciente mexer, essa placa vai sair do local. E esse paciente meu vai ter o risco de ter queimadura. A placa permanente, se o paciente mexer a perna, o paciente quando deita na cama, ele tem muita mania de dobrar a perna embaixo. Então, pode correr o risco, se não for uma cirurgia, se for uma cirurgia de membro superior, que ele não tomou hack, não foi uma hack anestesia, ele pode movimentar a perna embaixo, sem querer, ele esqueceu, movimentou e a placa saiu do local. Então, esse paciente pode ficar com uma queimadura. Por quê? Ele não está em contato com o eletrodo neutro, ele não está em contato com a placa dispersiva por onde vai sair a corrente elétrica. Já a placa descartável, uma vez que você aderiu ela ali na pele do paciente, é tipo um esparadrapo. Ela vai ficar ali e não vai sair de jeito nenhum. Ah, professora, por que não utiliza só a placa descartável? Porque ela é mais cara, o custo é mais elevado. Não são todos os hospitais que utilizam ela. A gente utiliza muito placa descartável para paciente infantil. As crianças geralmente são placas descartáveis. Hospitais particulares têm placa descartável. O hospital público tem quando a gente ganha de doação. Dificilmente o hospital público vai ter placa descartável disponível para todos os pacientes. A gente tem algumas de doação que utiliza-se para os pacientes idosos, para criança, para aquele paciente que você vê que é um paciente que vai ser mais agitado. Mas a gente tem essas 2 opções de placa, a permanente e a descartável. Qual que é a finalidade do eletrocautério? Para que vai utilizar o eletrocautério, professora? Então, nós temos a finalidade de dissecção, que é o corte. O médico vai fazer o corte com ele mesmo. Ele vai iniciar a cirurgia já, não vai utilizar o bisturi frio. Lembra na minha aula de instrumentação que eu mostrei para vocês o cabo de bisturi, que a gente tem vários cabos de bisturi para vários tipos de lâmina, cabo grande, cabo pequeno? Ele não vai utilizar aquele ali. Ele já vai começar a incisão utilizando a caneta de eletrocautério, aquela caneta que eu mostrei para vocês lá em cima. Ele já vai começar utilizando. Por que ele vai fazer isso, professora? Porque ao mesmo tempo que ele está cortando, ele já está coagulando. Ele já está evitando que esse paciente tenha um sangramento. Para o paciente é melhor, tá? Outra finalidade do eletrocautério, eletrocoagulação. O paciente está sangrando, o médico vai lá e vai coagular. É a mesma coisa da hemostasia.
tá? Ele vai lá e vai parar o sangramento. Então, a eletrocoagulação e hemostasia têm a mesma finalidade, parar o sangramento, conter o sangramento. E a fulguração? A fulguração ela é muito utilizada para pacientes procedimento estético, cosmético, plástico. O paciente tem uma pinta e aí o médico precisa retirar uma pinta ou uma mancha, ele precisa retirar. Ele vai lá e vai gerar uma onda de calor naquele local e vai fulgurar. O que é isso? Ele vai gerar uma onda de calor e com o tempo, com o decorrer de alguns dias, vai começar a descamar, morrer e sumir. Então, é uma fulguração. É muito utilizada em consultórios de cirurgiões plásticos, de dermatologistas. É muito utilizada. Essa figura aí, que está mostrando, lembra que eu mostrei para vocês lá a pinça para cirurgia videolaparoscópica? É essa aí. O médico faz uma pequena incisão e introduz a pinça até o interior do órgão onde ele está sendo operado. Quais as vantagens do eletrocautério? Incisões mais rápidas e precisas. Com o eletrocautério, o médico vai fazer uma incisão mais rápida, ao contrário do bisturi frio. O eletrocautério ele vai conseguir fazer uma incisão mais rápida, se for uma cirurgia de urgência, por exemplo, ele consegue acessar o órgão com muito mais rapidez do que se fosse um bisturi frio. Porque o bisturi frio, ele vai cortar e depois ele vai ter que vir com o eletrocautério coagulando, eletrocauterizando os vasos que estão ali. Já com o eletrocautério, ele já vai fazendo isso de uma vez. Fácil acesso e visualização de tecidos e órgãos, que eu acabei de falar. Controle e prevenção de hemorragias. E o contorno dos tecidos pode ser restaurado com mais facilidade. Por que isso, professora? Porque eu já fui coagulando ali. Então, vai ter uma cicatrização melhor do que se fosse com bisturi frio. Prevenção e infiltração de micro-organismos nas bordas das incisões, porque você já gerou uma onda de calor ali que já vai prevenir que tem uma proliferação de micro-organismos. Dependendo do tempo cirúrgico, tem mais probabilidade de ter infecção. Quanto maior o tempo cirúrgico, mais probabilidade de infecção para esse paciente. Dispensa a utilização de muitos instrumentais, porque você vai dispensar a utilização de muitas pinças, porque o próprio eletrocautério já vai fazer a função de hemostasia. Então, não vai precisar de tanta pinça, de tanto material em cima da sua mesa cirúrgica. E tem menor risco de acidente de pérfuros cortantes. Se você está utilizando o eletrocautério, você não vai precisar utilizar, por exemplo, uma lâmina de bisturi, que é um material pérfuro cortante, ok? E as desvantagens. Saber a técnica exata de funcionamento do aparelho e seus acessórios por quem for manuseá-lo. É extremamente importante quem for manusear tanto os acessórios do eletrocautério quanto o aparelho de eletrocautério, saber por que está mexendo, para que serve cada acessório, como que manipula o aparelho de eletrocautério, porque se tiver alguma intercorrência na hora da cirurgia, a pessoa que está na sala, o circulante, ele tem que saber resolver. Não tem que sair no meio do corredor gritando para que outra pessoa resolva esse problema. Quem está na sala tem que ter a capacidade de resolver o problema que está acontecendo ali, tá? Então, o instrumentador que está em campo, ele tem que saber manusear a pinça ou a caneta de eletrocautério. O circulante que está na sala, ele tem que saber manusear o aparelho. O enfermeiro, que é responsável pelo setor de centro cirúrgico, ele tem que saber manusear o aparelho. O cirurgião também tem que saber manusear o aparelho, tá? Durante o emprego do aparelho, podem haver variações de intensidade na corrente elétrica. Então, a gente tem que ficar de olho. Por quê? Pode ter uma queda de energia. Se teve uma queda de energia, você tem que reiniciar o aparelho. Você tem que ficar de olho para ver se durante a cirurgia a placa dispersiva não saiu do local, se o paciente não está queixando alguma dor. Então, ficar de olho em tudo, tá? Evitar a utilização durante a presença de gases inflamáveis devido ao risco de explosões. Ah, professora, mas todo centro cirúrgico tem oxigênio, tem nitrogênio, tem ar comprimido? Sim, todo centro cirúrgico tem. O que você, como circulante, tem que observar?
se não está tendo nenhum escape de gás em nenhuma dessas válvulas. Por quê? O aparelho de eletrocautério, ele pode gerar faíscas. Se tiver tendo o escape de algum desses gases dentro da sala cirúrgica, pode ocorrer o risco de explosão. Então, tem alguns relatos de pacientes que, às vezes, não sei se alguém já viu alguma reportagem de paciente pegando fogo durante a cirurgia, é justamente por isso. A faísca que foi gerada pelo eletrocautério entrou em combustão com o ar que estava na sala. E aí gerou uma queimadura no paciente, tá? Outra desvantagem, tem um custo elevado. Esses aparelhos, eles são caros, os acessórios deles são caros. Para vocês terem uma ideia, uma caneta de eletrocautério é quase... Nós fizemos uma compra há uns 2 anos atrás, uma caneta de eletrocautério é quase 400, 500 reais. Então é caro. É um custo caro, é um custo elevado. Para você manter a manutenção desse aparelho, tem que ter manutenção preventiva, porque se você for fazer se você não fizer uma manutenção preventiva, quando você for fazer a corretiva, você vai despender muito mais. Tem risco de queimadura por mau posicionamento da placa. E aí, se o paciente tiver uma queimadura e ele quiser abrir uma ação contra você por lesão corporal, ele pode abrir e ele vai ganhar, com certeza. E a indicação, cirurgias em geral, procedimento estético, procedimento plástico, procedimento odontológico, desde que o profissional esteja qualificado e autorizado a utilizar, tá? Utilizado para hemostasia, utilizado para o tratamento de lesões malignas e benignas, ele é muito utilizado para retirada de pintas, para fazer biópsia, os cirurgiões utilizam muito. E é contraindicado para pacientes portadores de marca-passo não protegido. O que é isso, professora? Antigamente, as empresas fabricavam alguns tipos de marca-passo que não tinham proteção. O que é isso? Os marca-passos eram comuns. Eles não tinham proteção contra algum tipo de interferência externa. Hoje já tem, as empresas já fabricam marca-passos que têm proteção contra interferências externas. São poucos os pacientes que não têm esse tipo de marca-passo implantado. Então, o paciente com marca-passo, ele pode ter uma interferência no marca-passo dele. Então, sempre que o paciente chegar para você e ele falar que utiliza marca-passo, você vai ficar mais de olho. Por quê? Na hora que estiver utilizando o eletrocautério, lá no monitor cardíaco dele, pode dar alguma alteração. E aí, o anestesista pode ficar doido, porque ele não fez a entrevista antes com o paciente, ele não está sabendo que o paciente utiliza marca-passo. Mas aí você vai falar, não, doutor, ele falou para mim que utiliza marca-passo. Essa interferência pode ser por causa do uso do eletrocautério, ok? Paciente molhado, não pode usar por causa do risco de choque. Se for utilizar ácido clorídrico, não pode utilizar por causa do risco de queimadura. Evitar colocar a placa dispersiva próximo a estruturas ósseas, porque ela não vai ter uma boa aderência, ela tem que ficar mais perto de área muscular vascularizada, porque é onde ela tem maior aderência, melhor contato, e evitar o contato com estrutura metálica. Nenhuma parte do paciente pode estar em contato com estrutura metálica. Por quê? Porque senão esse paciente vai ter um risco de queimadura, tá? É isso, gente. Qualquer dúvida, eu vou estar online, vocês podem me chamar, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus.